Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre a seguinte temática. Quem são as pessoas que têm grandes bibliotecas, né? Tem aquela quantidade enorme de livros. Quais são as suas características? Qual a relação entre a biblioteca e o status social, né? Então a gente vai estar tratando exatamente desse desenvolvimento, né, desse tema aí, desenvolvendo esse tema aí, na verdade. Pronto, a gente sabe que registrado, né, documentado em livros, né, depois está passando aí, pode fazer uma pesquisa rápida. As bibliotecas particulares, elas surgem, por exemplo, na Grécia no V século e em Roma no II século. Essas bibliotecas particulares, posteriormente, foram seguidas por bibliotecas públicas, né, e aí eu estou usando aqui uma fonte só para dar essa introdução e também para fazer uma citação aqui, tá? Você encontra essas observações que eu trago aqui no começo, no livro do Wilson Parolsky, né? Esse livro aqui, né? Esse livro que estou usando para fazer essa citação que eu vou fazer agora, na página 9. E nesse livro, exatamente traz essa abordagem aqui, identificando quando surgiram essas bibliotecas na Grécia e também na questão de Roma, essas bibliotecas particulares. O certo é que essas bibliotecas, elas sempre, ou seja, por um longo período, elas têm acompanhado a humanidade, né? Elas fazem parte da história da humanidade. E elas eram usadas e são usadas como um reforço ali, educacional e também científico. Tá? E nós temos as grandes bibliotecas aí citadas, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, e também temos várias outras bibliotecas, né? Bibliotecas aí que foram queimadas, né? E bibliotecas que tinham aí centenas de milhares de livros, né? Bibliotecas gigantes. O certo é que, quem são essas pessoas que têm bibliotecas gigantes? Desde já eu deixo registrado que a minha biblioteca ela é uma biblioteca pequena, né? Assim, relativamente para aquilo que eu quero fazer, é uma biblioteca que atende relativamente, né? Eu trabalho com o Novo Testamento, o grego, essas questões, então para essa área eu tenho alguma coisa ali que já dá para resolver a minha vida concernente aos trabalhos que eu termino realizando, né? Hoje também vale destacar que, graças à terceira fase aí da evolução da linguagem, nós estamos aí no nível digital, em que os livros eles passaram aí para a parte digital, né, formato digital. Então você tem bibliotecas que são físicas e bibliotecas que são digitais, né? As bibliotecas digitais, todos nós temos acesso aí, assim, aos montes. Mas o foco do vídeo é mais a biblioteca impressa mesmo ali, física, porque essa biblioteca ela envolve uma questão de custo, né? Então, quem são essas pessoas que têm grandes bibliotecas? Geralmente pessoas que compõem aí uma parte da sociedade que antigamente poderíamos chamar de aristocracia, né? Que são aqueles intelectuais. São pessoas que estão no topo ali, geralmente têm bibliotecas gigantes. São pessoas que têm dinheiro, né? Ou são pessoas que priorizaram comprar livros, mesmo não tendo dinheiro, mas gastaram tudo. Conheço pessoas que gastou tudo assim na vida para comprar livros e talvez não seja uma escolha ruim do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento, né? Então essas pessoas que têm bibliotecas gigantes, grandes, boas, assim, são pessoas também que priorizaram o conhecimento, né? Isso é uma das características que eu poderia citar. Tem características positivas e características que eu vou citar também negativas. Então são pessoas que têm talvez recurso, dinheiro, ou priorizaram comprar livros em detrimento de outros bens de consumo que poderia ter comprado. Né? Inclusive encontrei um rapaz uma vez, aí a gente falando a respeito de bens, de carro e tal, ele disse, olha, o valor que eu tenho aqui na biblioteca dá para comprar um carro X e tal. Então ele preferiu não ter carro, mas investiu em livros. É uma ideia assim que talvez do ponto de vista do capitalismo não é uma boa escolha, mas o livro ele trabalha a questão do desenvolvimento das pessoas, né? E aí quando você entra nessa questão desses pontos de quem são essas pessoas, às vezes são pessoas da elite ali, pessoas que vão lá para a escrita, né? São escritores ou querem desenvolver, são pessoas professores que trabalham ali em algum nível que exige dele uma capacidade enorme ali de pesquisa e tal, são pessoas que têm bibliotecas, né? Mas acima de tudo a característica são pessoas que têm que priorizar a compra de livros, tá? Então você tem pessoas que têm exatamente aí esse poder de compra, mas eles não compram, não gostam de ler, enfim, tem essa questão. Por outro lado, que é o ponto talvez central aqui que eu gostaria de chamar a atenção, é que a boa parte das pessoas que compram muitos livros,
elas têm outra característica também, né? Antes de entrar nessa que eu citar, eu lembrei de outra característica que é uma característica importante. As pessoas que compram muitos livros, que têm uma biblioteca gigante, você espera que quando elas abram a boca, né? Quando elas entrem ali numa discussão, em um debate, elas consigam exatamente extrair ou apresentar um repertório compatível com a quantidade de livros que ela tem. Essa é uma característica que a gente espera encontrar em alguém que tem uma grande biblioteca, tá? Às vezes você tem pessoas que têm uma biblioteca relativa, então ele vai argumentar ali de acordo com a sua capacidade de leitura do que ele teve. Esse é um ponto positivo. Agora vamos para uma questão de um ponto negativo. Por que eu usei esse livro aqui para esse vídeo, né? Primeiro, para fazer uma citação aqui, que você encontra diretamente, talvez você não tenha lido um autor aqui que eu vou citar, mas através dessa citação, esse é um livro comum que muita gente tem, tá? Página 9 do livro lá do Wilson Parós, né? Só para fazer essa observação, que desde os tempos antigos, o próprio Sêneca, ele vai exatamente tecer críticas às pessoas que tinham mania de comprar livros, bibliotecas gigantes, assim, absurdas, somente para fazer ostentação, né? E eu vou ler exatamente o que está colocado aqui na página 9, só para a gente reforçar isso aqui, que é algo que eu já venho falando disso há muito tempo, né? Tem gente que não gosta de quando eu falo isso, mas enfim. Aí nós temos aqui, ó, Sêneca protestou contra a prática daqueles que construíam bibliotecas por mera ostentação, com prateleiras de madeira cítrica, decoradas com marfim, iam até o teto, né? Abarrotada de livros, no caso rolos de papiro, que nunca eram lidos. Aqui nós temos um ponto negativo daqueles que têm bibliotecas grandes, que é quando o sujeito tem uma biblioteca muito grande, porém em suas ponderações, em seus comentários, em suas exposições, ele não consegue refletir aquilo que ele mostra aqui, tá? Ele não consegue refletir aquilo. Então você começa a perceber que ou o sujeito não gosta de ler mesmo, né? E está tentando ali a vida, ou ele tem uma doença, né? É chamada bibliofilia, né? Ou chamada de bibliófilos, né? Exatamente o sujeito que compra livros demais, aliás, o sujeito que é amante de livros, assim. E você tem outras, digamos assim, e você tem outros transtornos na verdade, que o sujeito ele compra demais, né? Então pode ser que o sujeito esteja entrando exatamente em um desses transtornos, né? Desenvolvendo, ou já desenvolveu o transtorno de compra compulsiva, aquele transtorno compulsivo de estar sempre comprando, né? E é exatamente o oniomania, né? Exatamente este transtorno que as pessoas têm de sair comprando demais. Então, o Sêneca já colocava desde essa época, né? Ali da época dos romanos, que você tinha pessoas naquela época que compravam grandes bibliotecas, porque biblioteca sempre significou poder, ostentação, conhecimento, sempre representou isso. Antes do conhecimento ir para a internet, para o Google, eu sempre cito o Google como representante dos buscadores, né? E às vezes até como internet, sinônimo de internet. Antes da existência do Google, o conhecimento estava nas grandes bibliotecas, né? Isso é bem claro. Porém, desde aquela época, lá no começo do mundo, na época quase de Jesus, você já tinha pessoas que compravam infinitos livros e nunca lia esses livros. E às vezes até nós mesmo, por exemplo, eu trabalho aqui, né, em algumas redes sociais postando conteúdo, a gente precisa ter um nível de leitura assim razoável para estar postando alguma coisa nova, tá? E também para desenvolver o raciocínio, o pensamento crítico em relação a algumas coisas, para poder analisar, para poder comentar aquilo. E aí se você não lê, você não consegue desenvolver isso. Até nós, a gente precisa às vezes chegar num nível e se perguntar assim, tá, eu estou comprando livro de forma assim absurda, eu consigo ler esses livros, ou esses livros serão úteis a mim em algum momento, né? Se a resposta for sim, tudo bem, né? Agora, se a resposta for não, se você está comprando muito livros, eu comprei esse ano aqui, eu comprei, sei lá, 30 livros. Quanto você leu de livros esse ano? Não, eu não li nenhum, eu li só uns pedaços de um, uns pedaços de outro. Acho que tem alguma coisa errada aí, a gente precisa refletir um pouco sobre essa questão. Se eu estou comprando 30 livros e eu não li um ou dois ou três ou quatro ali no mínimo, tem uma coisa errada, eu li só pedaços.
A gente precisaria, assim, refletir para saber o que está acontecendo, né? Qual seria, o que eu poderia fazer aqui? Porque numa biblioteca, claro, você tem livros que eles não são para serem lidos, eles são livros para serem consultados. Porém, nesse ínterim, né, nesse meio, você tem que ter outros livros que eles são livros realmente colocados ali para ser lidos. Tem gente que tem caixas de livro em casa que não colocou ainda na exposição da biblioteca, né? E caixas e caixas e caixas desses livros. E a gente precisaria se perguntar, será se isso já não virou assim uma doença, um distúrbio, alguma coisa nesse sentido? Tem vários livros que eu nunca expus, estão no plástico, eu nunca nem expus, nem olhei, nem peguei, né? Então, às vezes a gente precisa se perguntar, ao mesmo tempo que o livro, ele quase sempre, ele significa poder, ele significa um desenvolvimento mental e intelectual maior, quem lê, supostamente compreende melhor o mundo, entende melhor algumas questões. Por outro lado, também o livro pode ser uma forma de jogar dinheiro fora, né? De aplicar dinheiro em algo que não vai ter retorno, porque você não está lendo, você não está pegando aquilo ali para ler. Você está comprando e colocando no local, né? Quem não lembra um desembargador que aconteceu em um estado aí que eu não vou dizer onde foi, que ele estava numa live no tempo da pandemia com a grande biblioteca aqui atrás e foi afastar a cadeira, e a cadeira empurrou uma tela que estava atrás e caiu tudo, né? Mas não caíram os livros, caiu apenas uma tela, era só uma tela que estava ali, como se fosse uma biblioteca, na imagem de uma biblioteca gigante. Então o sujeito coloca uma biblioteca às vezes para ostentar. Na maioria dos meus vídeos não tem biblioteca, até mesmo porque eu não organizei minha biblioteca no local que dê para eu ficar aqui, não. Quando eu organizar, claro, vai aparecer minha biblioteca lá, tranquilo, alguns livros ali só para compor o cenário, que é legal. E muita gente também grava vídeo com grandes bibliotecas, que é top, que é legal, mas às vezes a gente precisa só ter o policiamento para saber se os livros que eu estou comprando estão sendo úteis, serão úteis, ou eu estou comprando apenas por comprar e nunca vou ler aquilo ali, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Quem trabalha na área, no caso aqui, repito, eu que trabalho, né, nesse desenvolvimento do Novo Testamento, o grego e tal, eu preciso ter muitas obras aqui para que quando eu quiser resolver algumas questões, eu consultar ali. Isso é interessante, né? Mas às vezes até isso eu tenho que me policiar, né? Recentemente gravei esse vídeo aqui, vou tentar deixar aqui em algum lugar, onde eu falo de 16 livros que eu comprei, né, além de outros em 2025. Mas assim, até ali você tem que se policiar, saber se você está comprando demais apenas pelo ato de comprar todo o lançamento, né? As editoras, lançou um livro, o sujeito vai lá e compra, lançou outro, ele compra, mas ele não está lendo. E você vai observar, repito, o sujeito que está lendo, você vai exatamente observar nas exposições. Se você observa que um sujeito, em suas exposições, ele não apresenta alguma coisa assim fora da curva, ele não consegue fazer uma análise mais profunda, não consegue debater nenhum assunto, então esse sujeito não está lendo, apenas tem uma grande biblioteca, mas às vezes ele não está lendo e pronto. Aquela biblioteca não vai servir para nada, apenas para compor o background ali, como se diz, a tela, né? E é isso, deixa nos comentários aí se você concorda com algum desses termos, quer tirar alguns, né? Se você tem uma grande biblioteca, se você tem lido algum livro, se tem tido dificuldade em questão do tempo, trabalho, né? Deixa aí nos comentários essa questão. E a gente continua o bate-papo aí nos comentários. Valeu, fui!